palavra que está em João 9, diz assim: a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seu pai, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, dizia: não é este aquele que estava sentado a mendigar? Uns dizia: é este, e o outro: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Dizendo-lhe, pois, como se abriram os olhos, ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui e lavei-me e voltei vendo. Disse-lhe, pois, onde está ele? Ele disse: não sei. Pai, graças te damos e te louvamos, Senhor, por tudo, pela tua boa palavra que tu tens falado aos nossos corações. Dilata nossos corações para ouvir a tua palavra, Senhor. Visita cada um, Senhor, que entrou, Senhor, por estas portas nesta noite. Que cada um saia daqui, Senhor Deus, aleluia, alicerçado, Senhor, levando a resposta que precisa, o entendimento que necessita, Senhor, para prosseguir, para conhecer-te a cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo, Senhor, visita, Senhor, a cada um, Senhor. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, Senhor. Que teu Espírito Santo possa se mover a cada um de nós, Senhor, e entre nós. Em nome de Jesus, oramos agradecido. Amém. Bem, amados, uma palavra conhecida, né? Porém, sempre nova para nós. Jesus ia passando e os discípulos vendo um homem, né, que era cego de nascença. Para eles dizer que o homem era cego de nascença, provavelmente eles conheciam o homem já há bastante tempo. E quando Jesus passa ali, eles chamam a atenção de Jesus fazendo uma pergunta: quem pecou? Vê que a pergunta é sempre a mesma, sabe, irmãos? Quando há doença, quando há uma deformidade, quando há alguma situação, eles logo perguntam, né? Quem pecou? Quem pecou? Né? Para que essa pessoa nascesse assim. E poderia ter falado o que aconteceu com ele, Jesus, para que ele nascesse assim, né? Não poderia ter falado? Por quê? Eu conheci uma senhora, né, quando eu vim para o Evangelho, que ela, um dia, dentro do ônibus, ela andando de ônibus na cidade, o ônibus passou perto de uma árvore, a árvore pegou um galho, o galho foi no olho dela e ela ficou cega. Ela ficou cega de um olho porque a árvore bateu. Então, se alguém me perguntasse: você sabe por que ela ficou cega? Eu não ia falar que foi por doença, eu não ia falar que foi por pecado, eu ia falar que foi por causa do ônibus. Ela estava com a janela, com a cabeça para lá de fora do ônibus e aconteceu um acidente, né? Mas, por tudo, aleluia, se os discípulos, debaixo da unção do Senhor, eles fossem perguntar por que esta mulher ficou cega, né? Eles iam perguntar: quem pecou? Ela ou seus pais? Porque era assim que eles conheciam a palavra, que o pecado trazia uma consequência. Por que que não podia entrar os mancos, os coxos, os cegos? Eles não podiam entrar na presença do Senhor. Por quê? Né? Antes de Jesus vir. Por causa dessas situações. Porque havia um pecado, eles entendiam isso. E Jesus não veio tirando isso deles, mas Jesus, ele veio curando, né? Mostrando o reino, mostrando que há solução em Cristo Jesus, aleluia, para todos os nossos pecados.
aleluia, e falando, aleluia, para eles, aleluia, que era necessário se arrepender. Se arrepender, irmãos, né? Quantas pessoas têm um pai, aleluia, que é ruim, um pai que tem uma vida bem estragada, mas o filho, ele não segue aquele caminho do pai. Ele vai em outra direção. Por quê? Porque ele foi orientado a ir em outra direção. E ele abriu o coração, ele quebrantou o coração, né? Se humilhou perante aquela palavra enviada, e ele não pratica as obras que seu pai praticou. Então ele tem o quê? Ele tem um novo caminho. Por isso que Jesus é o caminho. Jesus, ele tem uma solução para todas as coisas. E qual era a motivação, né, dos discípulos ali em querer saber quem tinha pecado, né? As pessoas às vezes querem saber, aleluia, coisas que nem precisavam saber. Eles poderiam ter feito outra pergunta a Jesus. Eles poderiam ter falado com Jesus: ó, Jesus, aquele ali, ele é cego de nascença, a gente já conhece ele há muito tempo. O senhor pode curar ele? Poderiam fazer outro tipo de pergunta, irmãos. Mas eles vão exatamente no alvo. Porque se tinha enfermidade, havia uma situação. Se havia uma situação, havia um pecado. Por isso, aleluia, que a palavra de Deus diz que feliz é o homem que todos os dias lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Todos os dias, né? E o pastor já falou aqui que o maior inimigo nosso é nós mesmos. É nós mesmos, porque às vezes nós olhamos para nós e nós achamos que nós não temos pecado, né? Não tem pecado, nós somos igual o jovem rico, ele só queria ir para o céu, mas ele, né, ele observava tudo. Ele não roubava, ele não matava, ele obedecia os pais, ele honrava a Deus, ele fazia tudo direitinho. Mas ele não conhecia que dentro dele, ele era preso às coisas terrenas. Ele era, aleluia, mesquinho, ele não abria a mão para ninguém, né? No nosso ditado popular, nós íamos dizer que ele era um mão de vaca, né? Ele não ajudava ninguém. Como o pastor Celso falou aqui, que o moço pediu alimento. Talvez quantas pessoas pediam ajuda a ele, mas ele nunca podia ajudar, ele nunca podia dar nada para ninguém. Ele não tinha, aleluia, uma boa motivação. Talvez ele tinha uma má motivação, porque aquela pessoa que pensa, se eu der, né? Se eu der, vai me faltar. Então ele não dava nada para ninguém, ele não tinha um coração doador. E para você seguir Jesus, você precisa ter este coração, porque foi com este coração que ele desceu da glória e subiu aquela cruz para morrer por mim e por você. E muitas das vezes nós esquecemos, irmãos, a mensagem da cruz, ela quase não é pregada, aleluia, e nós esquecemos que Jesus, ele fez tudo isso por mim e por você, né? Por mim e por você. Ele fez pela humanidade, mas peraí, você faz parte da humanidade, e uma alma vale o mundo inteiro, então você vale o mundo. Então o Senhor, quando ele veio, ele olhou para você, ele te conhece, ele sabe quem é você, aleluia, e assim Deus, ele vai trabalhando nas nossas vidas de forma, né, tremenda. Vê que Jesus ele confrontou muitos fariseus, né? Muito ele confrontou os fariseus. Por quê? Os fariseus faziam as coisas erradas, irmãos? Não. Só que eles não tinham um coração aberto. Eles eram pessoas que guardavam a lei. Eles eram pessoas que estavam ali. Mas eles se achavam o santo, né? Tudo que eles faziam tinha uma motivação, né? O jejum deles tinha motivação para que todo mundo visse que ele jejuava. Se ele ajudasse alguém também. Então tudo que eles faziam, a motivação deles era trazer para eles o que? Fama, trazer para eles reconhecimento, aleluia. Muita gente gosta de ser reconhecido, amado, no nosso meio. Nós estamos falando de nós, estamos falando da nossa casa, né? Não estou dizendo desta casa só, eu estou dizendo do corpo de Cristo, do povo de Deus, aleluia, espalhado pelo mundo inteiro, aleluia, onde nós vemos pessoas que pegou da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela virou um comércio, aleluia. Se Deus me dá uma revelação, eu tenho que passar essa revelação, mas ela custa tanto para mim passar, aleluia. Então a motivação, aleluia, de eu buscar a Deus foi para quê? Foi para que eu fizesse daquilo um comércio. Mas as pessoas, eles
ficam cegos. Por isso que eu falei do cego, né? Porque as pessoas ficam cegos. Estando eles cegos, aleluia, eles voltam ao estado passado. Eles começam a ficar cegos, aleluia. Eles não conseguem ver que de graça nós recebemos e de graça nós temos que dar. Ninguém gosta disso, amado, ninguém gosta. Porque ele vai falar assim: ó, irmã, eu não recebi de graça, não. Ó, eu fiquei no monte. Ó, eu jejuei 500 dias seguidos, sem comer e sem beber. Ó, você não sabe, irmã. Não é de graça, não. Pensa que é de graça? É de graça, meu amado, porque é espiritual. Você não compra no comércio. É de graça. E se você foi orar, foi porque você quis. Mas tá? Se você não foi orar para ajudar o teu próximo, é melhor você nem orar para receber de Deus. Tá? Então, qual é a motivação que nos leva a jejuar? Qual é a motivação que nos leva, aleluia, a orar? Qual é a motivação, meu amado, que nos leva a buscar a Deus? Qual é? Para ajudar o próximo? Ou para negociar com aquilo que você recebe? Porque Jesus disse o quê? Aquele que bate, abre. O que busca, recebe. Tá? Recebe. Mas aí você chama um cara desse aí, né, de nome, chama ele para vir à igreja. Ele vai perguntar quantos membros tem, ele vai falar o preço dele, ele vai falar o hotel que ele quer ficar, ele vai falar quantas pessoas que ele traz para interceder por ele, ele vai falar tudo isso. Tá, irmãos? Então é sério. Será que nós, se nós não vigiar, nós voltamos à cegueira do pecado? Errais por não conhecer a Escritura. Então os fariseus, amado, aleluia, eles não eram assim tão ruim não. Mas Jesus confrontava eles. Por quê? Porque tudo que eles faziam em benefício próprio. Tudo em benefício próprio, sabe? Não fazia para ajudar os outros. Não fazia. Fazia para quê? Quantas pessoas, amado, dão comida na rua, eles colocam lá no Face que está dando. E eles fazem isso, e eles fazem aquilo, né? Fim de ano, aí aqueles centros espírita, igrejas, vão dar coisa para as crianças, eles postam, chamam os repórteres vão lá, aleluia. São os fariseus, irmãos. Sabe? São os fariseus. Já pensou Jesus andando hoje? Os repórteres tudo atrás de Jesus, avião, helicóptero, agora os dronezinhos atrás de Jesus. Jesus não ia ter paz. Pessoas perseguindo ele. Teria poder de se tornar oculto, se ele quisesse, porque todo o poder ele tinha. E esse homem, Jesus chama ele, e Jesus faz um lodo, e Jesus coloca no olho dele. Uma coisa também, amados, de humilhação, porque, já pensou fazer lodo? Este cego poderia questionar, ele era cego, mas ele sabia que estava passando alguma coisa, né? E você não acha que a multidão que estava ali, falando assim, olha que nojeira, cuspiu no chão, cuspiu, molhou a terra, agora está passando no olho dele. Ele era cego, ele não era surdo, ele estava ouvindo. E Jesus, depois que passou, falou com ele, agora vai e lava-se no tanque de Siloé. Vai lá lavar. Jesus dá uma ordem para ele. E ele sai procurando aquele tanque. Sabe por quê, meu amado? Porque ele obedeceu. Ele não fez como Naamã, né? Se ele é Deus mesmo, ele pode me curar sem fazer lama e botar no meu olho. Pode fazer isso. Ele pode me curar hoje para amanhã. Ou ele pode me curar mês que vem, ele pode dar um prazo para me curar. Poderia falar qualquer coisa, mas ele não falou, sabe por quê? Porque ele queria ver, ele nunca tinha visto. Quando nós viemos para o Evangelho, irmãos, a nossa visão ela foi ampliada. Nós recebemos uma visão de Deus diferenciada. O reino espiritual foi revelado a nós. Naquilo que a gente não via problema, nós começamos a ver que há problema sim, né? Há problema em certas conversas, há problemas em certas bebidas, há problema nisso, há problema naquilo. E nós começamos a ver, aleluia, que nem todos os lugares é lícito nós ir. Então, quer dizer, nós éramos cegos e nós recebemos a visão. E aí a gente se apaixonou por Jesus. E aí a gente foi buscar, Jesus foi buscar.
Aí Jesus começou a te dar dom, Jesus começou a usar-nos, né? Aleluia, na presença dEle. Pessoas foram curadas, aleluia, né? Pessoas que tinha caroço foi tirado. Jesus libertou tantas pessoas, aleluia. Mas depois você vai indo, aleluia. E as pessoas vão crescendo com os dons que Deus deu. E vai buscar mais a Deus. E quanto mais Deus dá, aleluia, eles têm, aleluia, e vão dar. Mas Jesus falou que todos nós vamos comparecer na presença dEle. E naquele dia Ele vai falar assim: olha, afasta de mim que vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Mas Jesus, como é que o Senhor não me conhece? Eu curei, eu orei, eu profetizei, eu fiz tudo em teu nome. Ele falou: não vos conheço. Sabe, irmão, por que Deus cura? Sabe por que Deus usa esses homens, mesmo esses homens pagando? Deus usa porque o povo precisa ser abençoado. As doenças precisam ser curadas. Sabe? É por isso que Deus faz. Ele faz, meu amado, porque Ele é Deus. Sabe? Ele faz. E aí as pessoas se incham mais. Vai se inchando mais. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra, meu amado, é maravilhosa. Quando nós pensamos em Salomão, ele pediu, né? Não pediu riqueza. Ele pediu que ele soubesse governar o povo, e Jesus gostou daquilo. E o Senhor deu para ele o quê? Riqueza. Deu para ele riqueza. E Salomão, então, ele começou. Jesus tinha falado com ele, né? Deus Pai tinha falado com ele, enviou o anjo e falou com ele que ia dar riqueza para ele. E ele ficou com aquilo, né? Se Deus vai me dar riqueza, o que ele começou a fazer? Ele não esperou a riqueza de Deus. Ele começou a negociar a riqueza. Ele foi negociando com tudo quanto é país, pegando as mulheres, né, as filhas dos reis. Vamos negociar a riqueza. E ele foi negociando a riqueza. E ele negociou a riqueza do mundo sem o entendimento de Deus. Esqueceu a palavra de Deus. O que aconteceu com Salomão, meu amado? Segunda palavra. Salomão morre, né, sem o Senhor. Sem voltar, sem se arrepender. Sem deixar, como Acabe. Se Deus te prometeu uma coisa, Ele vai te dar no tempo certo, na hora certa. Não precisamos ajudar a Deus. Salomão, ele quis ajudar a Deus. Ele quis ajudar. E ele fez negociação. Ele poderia ter, né, mantido a aliança que ele tinha com Deus, a aliança que o pai dele tinha com Deus. Mas não, ele foi pegando mulheres. E o que foi contaminando, aleluia, o povo de Deus? Exatamente as mulheres estranhas, que eles foram pegando e se casando com elas. Então nós vemos que a gente vê, mas de repente a gente pode novamente ficar cego, não literalmente de ver o dia e a noite, mas podemos ficar cego espiritualmente. Aleluia. Então Jesus, ele começa a falar que tudo o que nós temos para guardar, nós temos que guardar o nosso coração. Tudo, né? Provérbios fala isso, Provérbios 16, 1, 2 e 3 fala assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ele sonda, aleluia, Ele sonda a nossa vida, meu amado. Ele sonda porque que eu quero andar por esse caminho, né? Ele sonda. Por que eu faço para uma satisfação minha fazer isso? Ou eu faço para que o nome do Senhor seja glorificado? Para quê? A glória é para mim dar a Deus, aleluia, ou a glória é para mim, para a minha evidência, para que todos olhem, né? Para que todos, aleluia, olhem para você e ponha holoforte em você. Nós vimos um homem, aleluia, que ele quis
colocar holoforte em sua vida, né? Nós vamos ver lá em Atos Apóstolo 8. Atos Apóstolo 8. Nós vemos que Paulo, né, Pedro, eles estavam evangelizando. Filipe, com ousadia, estava evangelizando, levando a palavra. A igreja perseguida, quanto mais a igreja era perseguida, mais eles dispersavam. Um ia para lá, outro ia para cá. Talvez chegava na casa de um primo e o primo falava: por que você está aqui? Ah, você não sabe por quê? Porque nós somos seguidores de Jesus e olha, agora está uma perseguição lá terrível. Mas então por que vocês estão seguindo Jesus? Por quê? Porque nós andamos com Ele, porque Ele ressuscitou, porque nós vimos, nós estivemos com Ele e Ele subiu ao céu e Ele vai voltar e nós estamos esperando a sua vinda. Então eles começaram a pregar e, aleluia, o poder de Deus estava sobre eles e o poder de Deus estando sobre eles, coisas tremendas, maravilhosas acontecia, aleluia, né? Ouviram, diz a palavra, né, que descendo Filipe, a cidade de Samaria, 8:5, né? Ali ele pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Está vendo? Ele via, ouvia e via, né? Esse Jesus mesmo cura. Então, ele me cura. E era manifesto o poder de Deus. O poder de Deus, meu amado, é manifesto. Para quê? Para quando você crê. Se creres, né, se você tiver fé, você vê a glória de Deus. E a multidão, né, multidão estava toda em volta dele, porque os espíritos imundos saíam, muitos os que tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então eles continuaram a obra de Jesus. Por quê? Porque quem cura é Jesus. Não é Filipe, não é Pedro, não é João, não é Mané, não é Maria. Quem cura é Jesus. Por isso que quando a pessoa se aproxima, ela tem que se aproximar, aleluia, daquele que está orando, ela tem que se aproximar daquele que está pregando, como ele se aproximasse de Deus. Como ele se aproximasse de Deus, né? E não, aleluia, se aproximar do pregador, porque o pregador tem unção, né? Isso ou aquilo. Você tem que se aproximar. A Bíblia diz que aquele que se apresenta, chega diante de Deus, ele tem que crer, que Ele existe e que Ele é galardoador de todos os que o buscam. E Ele está presente. Sabe, irmão? As pessoas agora, eles arrumaram o chavão. Deus está na casa. Eu não preciso dizer que Ele está. Ele falou, quando tiver 2 ou 3, ali eu estou. Mas as pessoas vão arrumando um chavão e todo mundo começa a falar a mesma coisa, né? Parece uma gira evangélica. Eu não preciso dizer que Deus está aqui, porque aqui Ele está. Sabe? Ele está aqui. É Ele, aleluia, que nos sustenta, Ele que nos trouxe, aleluia, para sentarmos aqui e ouvir a Tua palavra. Então eles prosseguiram, né? E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade uma arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era grande personagem, o qual todos atendia, desde o menor até o maior, dizendo: este é grande de virtude de Deus. E entendiam-no, porque já desde muito tempo havia iludido com eles mágica. Mas creram em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulher. E creu este próprio Simão, o qual, sendo batizado, ficou contínuo com Filipe, e então, vendo os sinais e as grandes maravilhas que fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviou para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Vê que Filipe estava ali pregando o Evangelho, realizando milagres, maravilhas, aleluia, mas, aleluia, sobre ele, ninguém, através dele, foi batizado com o Espírito Santo. Ninguém, né? Precisou vir o quê? Aí vieram
os outros vieram Pedro, aleluia, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele estava fazendo exatamente aquilo que João Batista começou a fazer, né? Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que eles, pela imposição de mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo-lhe: dai-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu puser a mão recebam o Espírito Santo. Mas disse Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Sabe, irmão, isso é muito sério. Aleluia. Ele estava fazendo alguma coisa errada? Não. Fala a verdade. Ele aceitou Jesus, ele foi batizado. O que ele queria agora? Ele queria receber aquele dom. Para quê? Para que ele também saísse batizando todo mundo com o Espírito Santo. De repente, amado, nós queremos alguma coisa, mas as nossas motivações não são para que o nome do Senhor seja exaltado, seja para que nós continuamos em evidência. Ele tinha fama na cidade, mas agora quem estava com a fama? Jesus, através de quem? De Filipe. Então ele pensou: agora o homem poderoso dessa cidade é Filipe, e agora esse tal de Pedro que chegou aí e tem um dom sobrenatural, que ele bota a mão nas pessoas e as pessoas recebem aquilo que ele tem. Foi errado o que Simão quis? Não foi errado, mas a motivação dele que foi errado. E como foi falado aqui, irmãos, né, o Espírito é o mesmo, que a palavra do Senhor, ela é apta para discernir, né, para dividir a alma da medula, discernir a intenção do coração, né? O apóstolo, ele discerniu, aleluia, que as coisas do coração dele, aleluia, não eram boas, aleluia. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. A motivação que ele estava pedindo aquele dom, aleluia, era para o bem próprio. Não era, aleluia, para que o evangelho fosse levado, né? E ele disse assim, ó: arrepende, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, não te seja perdoado o pensamento do teu coração. Vê que havia nele um pensamento ruim, por isso que ele queria aquele dom, meu amado. Às vezes a pessoa busca a Deus, busca para ter, mas o que? O pensamento deles, o coração deles, aleluia, é para ter fama, é para me mostrar, aleluia, né? Para a Nelly, que eu sou melhor do que a Nelly, para mostrar para a pastora Mara que eu sou melhor do que a pastora Mara, né? Às vezes, amado, Deus conhece a intenção do meu coração. Por isso, aleluia, que Filipenses, acho que ele fala, né? Pedi e não recebei, porque pedis mal, pedis para o vosso próprio deleito, para a sua própria vontade, né? Para você mesmo. Tudo que nós pedirmos, aleluia, tem que ser para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Tudo, meu amado, aleluia, porque senão, aleluia, não tem, aleluia, valor, não tem. A linha, meu amado, entre o céu e o inferno é muito pequena. Você pensa que não é? É muito pequena, sabe? O diabo dá dom? Dá dom e cega as pessoas. E as pessoas acham que estão servindo, trabalhando para Deus e não estão. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que ele fala do coração, né? O nosso coração. O nosso coração, ele precisa estar alinhado, né? O homem, todos os caminhos do homem são puros, todos, aos seus olhos, né? Aos nossos olhos são puros. O que tem isso? O que tem aquilo? Fala a verdade, irmão. Eu vim lá da Bahia para pregar nessa igreja. Que custa? Que custa eu pregar, eu cobrar para pregar aqui 2.000? Custa. Pedir a passagem, não custa. Não custa. O pastor dá, sabe? O pastor convidou, né? O pastor dá, não custa. Mas quem vem cobrar, meu amado, ele não pode cobrar.
E você pode ver que os artistas cobram e fica assim, ó. Sabe? Faz eventos, chama pessoas. Encher a igreja é fácil, meu amado. Só você chamar pessoas de nome. Chama um pregador de nome aí, bota uma placa ali. A gente que é da igreja não entra. Porque os outros chegam mais cedo que a gente. Sabe? Então é fácil. Mas andar na palavra, meu amado. Andar na palavra. Vim aqui para buscar essa palavra pura. Essa água, sabe? Fresquinha, não gelada. Ainda que esteja aí 50 graus. Você vem buscar a água fresquinha. Fresca, temperatura normal. Comer este pão. Esse pão que limpa a minha e a tua vida a cada dia. Sabe? É difícil. Muita gente não gosta, porque gosta de badalação. Sabe? Se entra em cada igreja aí que é melhor do que os clubes que eu ia quando eu não era cristã. Sabe? O clube 50 que eu ia, melhor. Muito mais iluminado, muito mais jogo de luzes. Sabe? Eu ia ver The Fibs. Toda vez que ele vinha, no clube que ele ia, eu ia porque eu gostava das músicas. Nunca gostei da pessoa, mas gostava das músicas. Então, amados, eu quero dizer para você que qual é a nossa motivação de estarmos aqui na casa de Deus? E para o pastor não ver, me ver? Para a pastora me ver? Qual é a motivação? É abraçar Jesus gostoso? É saber que eu comi um pão que vai me sustentar amanhã? E ainda que a minha casa, aleluia, sabe, venha vento sobre a minha casa, venha tempestade, a minha fé estará firmada no Senhor. Ainda que eu seja ferido, como aquele soldadinho que entrou ferido, aleluia, a minha fé vai estar no Senhor, que Ele vai, aleluia, curar as feridas, que Ele vai transformar e por fim vai me receber na glória. Qual é a minha motivação? Qual é a nossa motivação? Qual é a motivação das nossas roupas, meu amado? Coisa simples. Qual é a motivação das nossas roupas? Colocamos roupa para quê? Para chamar a atenção de quem? Ou para nos vestir bem? Para que Deus nos vê. Porque Ele olha quando você está no shopping, Ele olha quando você está em casa, Ele olha quando você está no banho. Quem pode fugir da presença de Deus? Davi falou isso, se eu fizer minha casa lá no alto, lá o Senhor vai me achar, lá embaixo o Senhor vai me achar, né? Não tem lugar que eu possa fugir da tua presença, não tem. Não temos lugar, meu amado, que nós podemos nos esconder do Senhor. Nabucodonosor, quando ele recebeu aquela profecia, ele queria que contasse o sonho e falasse, e Daniel, ele fala para ele. Fala com ele lá dos reinos, fala, vai vir reinos aí diferentes. Vai vir, né? Um dia vai vir Jesus aí que vai acabar com todos os reis. Começou a falar para ele, ele não gostou muito daquilo não. Ele até exaltou Daniel, porque Daniel revelou, né? Ele trouxe uma revelação profunda de um sonho e a interpretação. Mas o que logo depois ele foi fazer? Ele fez uma estátua e colocou todo mundo se curvar diante da estátua, né? Gostou daquilo, fez a estátua e falou, não, eu vou ser o grande. Fiz uma estátua grande e todo mundo vai se curvar diante de mim. Quais são as nossas motivações? Por que fazemos as coisas? Por quê? Né? Abraão, quando ele chega no Egito, ele combina com Sara. Sara, você é simplesmente minha irmã. Senão, esses homens vão me matar. Ela devia ser muito bonita. Para ele temer tanto. Chegar num lugar que ninguém conhecia, alguém pegar. Ela devia ser muito bonita. E assim eles combinaram de fazer isso. E a motivação dele era o medo de morrer. E por isso, ela vai, o Senhor não permite, está lá em Gênesis 20,
de 1 a 7, diz assim: Deus, porém, veio a Abimeleque, né? Não, e havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã. Abimeleque, rei de Gerar, tomou a Sara para ser sua mulher. Vê, irmãos, que nesta hora, a gente, não estou aqui achando defeito, estou vendo aqui as nossas motivações. Onde está o nosso medo? Sabe, qual o medo que nós temos? E ele foi um homem que Deus falou com ele cara a cara, né? Elias fez aquilo tudo e teve medo, e ele teve medo. Quando Abimeleque vem pegar para ele falar assim: não, ela é minha irmã. Ele podia ter falado a verdade. Deus abriu uma porta para ele falar a verdade. E ele não falou a verdade, né? Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho à noite e disse: eis que morto serás, porque a mulher, morto serás por causa da mulher que tomaste para ela, por ter um marido, pois ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não tinha deitado com ela. Por isso disse o Senhor: matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. E em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Então, olha, amado, que lindo. Deus vem para Abimeleque em sonho e tem um diálogo com ele, né? Tem um diálogo com ele. Ele fala assim: mas ele não falou que era a irmã dele? Então o Senhor sabe, é com a pureza do meu coração que eu tomei essa mulher, sabe? Pureza. Então Deus olha o coração. Deus nos olha as atitudes terrenas, meu amado. Deus olha o coração. Se o teu coração for bom, né? Seus olhos for bom, vai iluminar o coração e todo o teu corpo vai ser bom. Mas se teu coração não for bom, tudo, aleluia, na nossa vida vai ser trevas. E assim, ele não pegou ela, ele devolve ela, ele abençoa Abraão, né? E Abraão vai, ora e abençoa aquele povo. Por quê? Porque havia sinceridade no coração do rei. Mas não havia sinceridade no coração, meu amado, infelizmente, de Abraão. Não havia. Abraão tinha medo, né? E a palavra diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de amor, poder e uma mente sã. Se ele tivesse falado: ela é minha irmã minha, com toda certeza ele não teria pego. Mas o homem estava pegando na sinceridade do coração. Mas se você for ver antes disso, né? Antes disso ele faz a mesma coisa. E só que nessa, meu amado, o rei dorme com a mulher dele. Depois ele devolve. Ele teve que pegar a mulher que dormiu com o outro. Então você vai vendo a história. A história, ela vai te mostrando muita coisa. Ela vai te mostrando assim, tudo que você tem para guardar, meu amigo. Guarda o teu coração, para que a cegueira novamente não venha em nós. Nós éramos cegos espiritualmente. Nascemos quando éramos bebezinho, aleluia, nós tínhamos 2 caminhos a seguir, né? E por falta de entendimento da palavra, tivemos até, aleluia, uma boa educação, fomos educados bem, aleluia, nossos pais nos educaram e nós tivemos uma vida tranquila, né? Trabalhamos, fizemos as coisas direitinho, estudamos, fizemos as coisas direitinho, mas espiritualmente nós éramos cegos. E quando Jesus nos chama, ele abre a nossa visão e aí ele começa a nos ensinar muita coisa, né? Ele: filho meu, olha, ouve a voz, né? Ouve a voz do, aleluia, do Espírito Santo, não endureça, aleluia, o teu coração quando ouvir a voz do Senhor. Então que a gente possa estar atento, meu amado, aleluia, e avaliar todas as nossa vida, quando formos fazer alguma coisa, perguntar a Deus: Deus, por que eu estou fazendo isso, né? Eu estou fazendo isso
Por quê? Por que eu faço isso? Para que as pessoas vejam que eu estou fazendo, ou eu estou fazendo, aleluia, para que teu nome seja engrandecido, para que pessoas sejam alimentadas, para que casas sejam abençoadas. Por que eu estou fazendo isso? Nós temos que perguntar, meu amado, para nós, é nós, né? Lá na ceia, no dia da ceia, o Senhor fala, examina-se o homem a si mesmo, examina. Por quê? Porque muitos comem para a tua condenação. Aleluia, não discernindo o corpo e o sangue de Jesus Cristo, porque o corpo e o sangue de Jesus Cristo, ele nos santifica, ele nos purifica de todo pecado, aleluia. Então nós temos que nos sondar, sonda teu coração, qual a motivação, né? Você vai à tua casa todo dia para você viver numa casa limpa, ou você limpa a casa quando alguém vai na tua casa, né? Qual é a nossa motivação? Tudo isso, Deus olha, meu amado. Deus contempla a nossa vida, Deus nos conhece, Deus sabe. A motivação, aleluia, de Ananias e Safira foi algo terrível, porque também quis ficar em evidência. Porque no capítulo 4, né? No capítulo 4, no versículo 35, diz que e partiam-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Eles vendiam, eles estavam lá, depositavam tudo nos pés dos apóstolos. Então José, cognato pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é o filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Parece que tinha sido o primeiro, que tinha vendido uma propriedade, tinha trago o dinheiro e botado aos pés dos apóstolos e falado, o dinheiro está aqui, dê para quem precisa, ajuda as pessoas. E esse, né, todo mundo começou a falar, né, deve ter começado a elogiar ele. Viu o que Barnabé fez? Barnabé vendeu uma propriedade, vendeu a fazenda dele lá e deu aqui para os apóstolos. Então, Ananias e Safira falou, vamos fazer o mesmo, para nós termos prestígio. Tem gente que gosta de ser amigo de profeta, né? De pastores de nome. E como eles fazem isso, irmãos? Com dinheiro. Infelizmente, com dinheiro, tá? E se tornam amigos. E aí eles fizeram o mesmo. Ananias e Safira comprou algo e eles venderam, mas o que eles fizeram? Eles retiveram parte do preço, sabendo também sua mulher. Então, parte depositou aos pés dos apóstolos e disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Novamente o coração, tá vendo? Foi no coração que eles maquinaram, foi no coração que eles combinaram, um falou com o outro, porque é o centro, meu amado, é a tua alma, tá? Teu coração, aleluia, vai fazer você tomar as decisões certas ou erradas. E falou, e guardaste, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Quer dizer, vendida, né? Não estava em teu poder. Quer dizer, vendida. Ele pensou que era dele, era uma coisa dele e que ele não podia desfazer de tudo. Em outras palavras, meu amado, o Espírito Santo falou com ele, olha, Ananias, nada você tem, tudo é de Deus. Por que você fez isso? Você não precisava vender, né? Não precisava fazer isso, não precisava mentir. Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Sabe por quê, irmão? Quando você mente ao homem, você mente. Agora, que poder tem o homem de te dar uma coisa boa ou de te dar uma coisa ruim? Nada. Não tem sentença nenhuma. Não tem. Mas mentir a Deus, aí é sério, né? E Ananias, ouvindo isso, meu amado, morreu. Bem depois a esposa dele fala a mesma coisa. Tem a chance, né? Porque os apóstolos perguntam, vendeste por tanto? Sim, vendemos por tanto, né? Porque ela não sabia. Olha como Deus é lindo. Não poderia ter ido os dois juntos? Mas Deus não permitiu que os dois fossem juntos.
olha o controle. Eu quero dizer para você o controle que Deus tem da tua e da minha vida. Né? Vou dar alguma coisa para a igreja. Falou, pastor, vamos lá, vamos Paulo comigo lá, vamos levar esse dinheiro lá, ó. Né? Aí ele falou, não, vai você na frente, Ananias. Fica aí, Safira, eu vou indo. Depois você vai. Né? E ela ficou. Sabe, irmãos, porque Deus sempre dá a chance para mim e para você se arrepender dos nossos erros. Que nós possamos guardar o nosso coração, fazer nossos planos e colocar diante de Deus. Qual a motivação que estamos fazendo? Qual a motivação que nós fazemos qualquer coisa? Porque o espiritual, ele caminha com o material, né? O marido se dá uma flor na mulher, qual a motivação que ele está dando à flor? A mulher se agrada o marido com uma comida, qual a motivação que está agradando? Porque Deus sonda o coração. Vamos nos colocar de pé. Senhor, nesta noite nós te damos graça e te louvamos. Estamos num culto, meu Deus, da família. Nos colocamos diante de Ti e cremos que o quanto precisamos ainda de Ti. Quanto mais mergulhamos na palavra, Senhor, precisamos e necessitamos da Tua misericórdia, do Teu perdão, todos os dias. Sonda, Senhor, o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nos conduza, Senhor, à vida eterna. Manifesta, Senhor, a Tua glória, abrindo o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, e o Senhor nos dá a capacidade de nós vermos no nosso coração o que tem, Senhor, dentro de nós, para ser revelado. Aquilo que nós não conseguimos enxergar, aquilo que nós não conseguimos sentir, Senhor, que Tu possa abrir nesta noite, Senhor, o meu sentimento, o sentimento de cada irmão, Senhor. Ó Jesus, que Tu faça nos olhar, assim como um dia, Senhor, Tu virou meus olhos para dentro e eu pude ver o que estava dentro do meu coração. Que o Senhor possa fazer todos os dias isso, Senhor, mostrando, Senhor, os nossos erros, mostrando as nossas falhas, para que nós possamos ter um coração limpo, puro, Senhor, diante de Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Visita, Senhor. Visita os nossos corações nesta noite. Quebranta, Senhor, cada um deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Rega, Senhor, com a unção que vem do alto. Em nome de Jesus. Para que nós possamos entender, compreender qual é a boa vontade e agradável do Senhor para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus.